Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria na terra e alegria no céu, nós celebramos os 50 anos de criação da paróquia Cristo Rei. Digo alegria na terra e alegria no céu, porque a história da igreja nunca é a história somente de quem está nesse mundo. A verdadeira história da igreja, ela se conta com a história dos que entram no céu. Porque para isso existe a igreja, para nos levar para o céu. A história da nossa paróquia começa remotamente no ano de 1859, quando Dom José Antônio dos Reis, cujo seminário já tinha sido fundado, o Seminário da Imaculada Conceição, seminário que foi criado no mesmo tempo em que o Papa, bem-aventurado Pio IX, declarou o dogma da Imaculada. Dom José Antônio dos Reis quis então começar a construção do seminário de Cuiabá. Essa construção, ela teve início lá no morro de Nossa Senhora do Bom Despacho, na frente da Santa Casa. Aquele prédio ao lado da rádio começou nessa data. E o que é que isso tem a ver com a paróquia Cristo Rei? Tem a ver porque 100 anos depois, em 1959, Dom Orlando Chaves, de saudosa memória, Deus o tenha num bom lugar, Dom Orlando Chaves, arcebispo de Cuiabá, terceiro arcebispo de Cuiabá, resolveu transferir a sede do seminário para uma terra que ele tinha, em parte comprado, em parte a igreja tinha ganho, perto do Planalto do aeroporto. Essa era como se designava essa região aqui de chácaras e de sítios. Era a região perto do Planalto do aeroporto. O nosso aeroporto de Várzea Grande tinha sido iniciado com a sua pista de asfalto em 1956, e o primeiro avião que pousou na pista de asfalto do nosso aeroporto foi o avião que trouxe o corpo de nosso falecido arcebispo, segundo arcebispo Dom Francisco de Aquino Correia. Então, o primeiro avião que pousou com uma pista asfaltada aqui em Cuiabá trazia o corpo de Dom Francisco de Aquino Correia, em 56. Logo em seguida, Dom Orlando é feito arcebispo de Cuiabá, transferido lá de Corumbá, veio para Cuiabá. E ele, apóstolo das vocações que foi, logo disse: o seminário da Conceição é pequeno, é estreito, precisamos ampliar o seminário de Cuiabá. Comprou então esses terrenos, que eram mais de 100 hectares de terra, aqui perto do Planalto do aeroporto. E então assentou a primeira pedra do seminário Cristo Rei, naquele ano de 1959, 100 anos depois de ter sido assentada a primeira pedra do seminário da Conceição, lá em Cuiabá. Estou dizendo isso porque é desta fundação do seminário Cristo Rei que nasce a nossa paróquia. O que eram estas glebas naquela época? Eram pequenos povoamentos dispersos de pessoas, mas na maior parte era tudo mato. O que havia por esta área aqui era um aglomerado de casas chamado Manga, um aglomerado de casas chamado Capão do Negro, um aglomerado de casas chamado Lagoa do Jacaré,
e mais para baixo o Engordadouro. Essa era a região da futura paróquia Cristo Rei. Pequenos aglomerados de casa. Sendo construído o seminário, a primeira turma de seminaristas veio para cá em 1962. Primeira pedra em 59, primeira turma de seminaristas em 62. Mas logo em seguida, o zelo pastoral dos padres salesianos não os deixou parados no seminário. Um dia, andando por esta região aqui, onde hoje se encontra a sede da paróquia, que é bastante, razoavelmente distante a pé de lá do Seminário Cristo Rei, não sei o que padre Antônio Colucci fazia por essas bandas, porque aqui não tinha nada. Padre Antônio Colucci, salesiano de Dom Bosco, também ele, junto com Dom Orlando, os dois também falecidos. Dom Orlando faleceu em 81, Padre Antônio Colucci em 94. Padre Antônio Colucci, andando por essas bandas, viu um grupo de rapazes jogando bola num campo de futebol. E a sua alma salesiana certamente ouviu os ecos do sonho de Dom Bosco, a Nossa Senhora Auxiliadora. Quando aos 9 anos de idade, São João Bosco, sem o qual também não haveria paróquia Cristo Rei, lhe apareceu a Virgem Maria em sonho, e vendo os rapazes que jogavam e se divertiam nos seus folguedos, mas também ofendiam muito a Deus, blasfemavam e diziam coisas terríveis, Nossa Senhora lhe disse: fala-lhes da fealdade do pecado e da beleza de ser de Deus. Fala para eles de como é feio pecar e como é bonito, belo ser de Deus. Nossa Senhora Auxiliadora disse a Dom Bosco. E o padre Antônio Colucci então fez aquilo que Nossa Senhora disse a Dom Bosco. E a este grupo de rapazes falou da feiura do pecado e da beleza de ser amigo de Deus. Começou um pequeno oratório. A paróquia Cristo Rei nasceu de um oratório salesiano e do zelo apostólico de um padre que viu aqueles rapazes perdidos sem religião. E então, os padres salesianos começaram a atender o Capão do Negro, a região, não é, em que havia esse povoado de casas. Vieram, começaram a celebrar missa, e aí teve início a paróquia Cristo Rei. Uma paróquia inicialmente clandestina, quase que uma paróquia nascida da desobediência, mas é que a palavra de Deus não está amarrada. Verbum Dei non est alligatum. Os superiores salesianos, o inspetor e o conselho da inspetoria salesiana Santo Afonso Maria de Ligório, quando ouviu falar que os padres os salesianos do Seminário Cristo Rei estavam inventando uma paróquia, disse: nós não demos autorização para vocês começarem isso. Que história é essa? E os padres, em santa desobediência, você entende que convém antes obedecer a Deus do que aos homens, em santa desobediência, continuaram vindo, continuaram celebrando, e Dom Orlando Chaves, então, no dia 20 de agosto de 1969, há 50 anos atrás, emitiu o decreto de criação da paróquia Cristo Rei. E como tudo isso nasceu da inspiração do zelo de um padre salesiano
e de Nossa Senhora Auxiliadora, foi dada a esta paróquia como copadroeira Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos. Como bem disse Dom Bosco, e bem podemos dizer nós, foi ela quem tudo fez. E nós estamos aqui nesse dia bendito, em que celebramos os 50 anos da paróquia, e no final desta Santa Missa, iremos junto com o nosso pároco, fazer a solene consagração desta paróquia ao coração imaculado de Maria, que nós invocamos sob o título de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos. Vamos trazer de volta para Nossa Senhora a história de 50 anos. E que história é essa? A principal história da paróquia Cristo Rei começa com uma história de salvação. Ou seja, as pessoas que durante esses 50 anos já entraram no céu. Existem pessoas que já entraram no céu. Nós não sabemos o destino eterno das pessoas, mas supondo a santidade e as orações, podemos supor que alguns de nossos padres já falecidos estejam no céu. Qual deles não sabemos, mas certamente deve haver algum pároco de Cristo Rei lá no céu. E ele é da nossa paróquia. E ele faz parte de nossa paróquia. Quero recordar a alma bendita do nosso fundador, Dom Orlando Chaves, e do inspirador da paróquia no seu zelo apostólico, Padre Antônio Colucci. Mas quero recordar também 4 párocos já falecidos. O Padre Leonardo Iacuzzi, que foi diretor do Seminário Cristo Rei e acumulou também o cargo de primeiro pároco da paróquia Cristo Rei. O Padre Iacuzzi foi reitor pároco aqui de 69 a 1972, portanto 3 anos. Também o Padre Bruno Bonaventura, que foi pároco de 72 a 81, durante 9 anos. Padre Iacuzzi morreu em 93, Padre Bonaventura morreu em 2003. Padre José Foraloso, que depois tornou-se Dom José Foraloso, falecido em 2012, foi pároco aqui durante 5 anos, de 1981 a 1986, talvez o pároco que mais tenha marcado a história da paróquia, embora em breve tempo, porque foi ele quem construiu a maior parte das nossas capelas. Se desdobrou muito na construção das várias capelas para expandir a paróquia Cristo Rei. E isso também não somente aqui, mas também na paróquia que depois nasceria, paróquia Nossa Senhora das Graças, que era uma paróquia só naquela época. E finalmente, pároco falecido, Padre Carmelo Utel, que foi pároco aqui durante 4 anos e morreu em 2002. Coloco essas pessoas falecidas como párocos, mas como exemplos, mas tantas outras pessoas, ministros da comunhão, catequistas, pais e mães de família, jovens, rapazes e moças, que morreram, e morreram santamente, porque puderam receber os sacramentos, puderam receber o perdão dos pecados. E Cristo pôde reinar na vida deles, e hoje estão sentados com seus anjos da guarda, sentados em um trono no céu. Gloriosos, reinando junto com Cristo Rei. Nós queremos pedir a estes santos de nossa paróquia, cujos nomes nós não sabemos, mas descobriremos no céu. Queremos pedir aos santos que foram salvos
por que a Paróquia Cristo Rei existe. Nós queremos lhes pedir a bondosa intercessão para que do alto do céu se compadeçam de nós e também a nós nos guiem na direção do céu, na direção da salvação eterna. Também a história da Paróquia Cristo Rei é a história das almas que agora estão no purgatório. Por quê? Porque também muitíssimos fiéis de nossa paróquia, que foram salvos pelos sacramentos que aqui são administrados, foram salvos e hoje no purgatório esperam pelo nosso sufrágio. São almas santas. Estão sendo nesse momento consolados pelas nossas orações e pelos seus anjos da guarda. Que estas almas santas, que amam a Deus de todo o coração, mas ainda não pagaram as penas dos seus pecados, essas almas queremos sufragá-las para que elas o quanto antes se unam ao número dos santos da Paróquia Cristo Rei que estão no céu intercedendo por nós. Também aqui a história dos vivos. Nós que estamos vivos e que ainda estamos aqui na batalha com a nossa alma em perigo. Todos nós temos a nossa alma em perigo. É uma batalha. Cristo, Rei, conduz os nossos exércitos com o seu principal general, que é Nossa Senhora, auxiliadora dos cristãos, e São Miguel Arcanjo com seu estandarte. Quando um bispo cria uma paróquia, Deus designa um anjo para essa paróquia. E o que é que faz um anjo na paróquia? Vejam, é importante que vocês saibam que todos nós temos um anjo da guarda. E esse anjo da guarda tem uma missão que é nos levar para o céu. Só que os nossos anjos da guarda não sabem tudo. Os anjos veem a Deus face a face, mas eles não sabem tudo, porque Deus comunica coisas mais misteriosas e mais profundas para quem? Para os anjos mais elevados, que vão passando a informação para os anjos menos elevados. Então, os nossos anjos da guarda, para a nossa salvação, recebem certamente graças e informações e comunicados que vêm de Deus, de Nossa Senhora Auxiliadora, de São Miguel, e vão passando e passam pelo anjo da guarda de nossa paróquia. E o anjo da guarda de nossa paróquia então comunica e coordena tudo aquilo que é necessário que ele comunique e coordene para os nossos anjos da guarda. Então, a nossa paróquia tem um anjo da guarda, e os nossos anjos da guarda, juntamente com tantos outros anjos, porque Deus faz as coisas maravilhosamente, com a coordenação fantástica, os nossos santos anjos da guarda, juntamente com outros anjos da guarda, vão fazendo, se desdobrando, recebendo graças, notícias e luzes para nos conduzir até o céu. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, Cristo reina, e reina sobretudo quando nós pacientemente vamos arrancando uma a uma as almas das garras de Satanás. Cristo reina nessa paróquia todas as vezes que se celebra um santo batismo, porque celebrar o batismo é arrancar uma alma do domínio de Satanás. Cristo reina nesta paróquia todas as vezes em que, no tribunal da confissão, o sacerdote, com a mão chagada de Cristo, ergue a sua mão e dá absolvição. Somente aí
Cristo reina na sua vida. Se você está em pecado mortal, Cristo quer reinar, mas Ele não reina na sua vida. Se você está em pecado mortal, Cristo não é seu rei. Você está no exército de um inimigo, porque você tem a inimizade de Deus no fundo da sua alma. Só existe um jeito de Cristo reinar: é você se arrepender e se confessar. Por isso, Deus seja bendito pela história de longas confissões durante esses 50 anos. Confissões, unção dos enfermos e batismos, que nesses 50 anos arrancaram as almas das garras de Satanás e continuam arrancando. Deus seja bendito. Nós temos um pequeno livreto de 50 anos da nossa paróquia. Nós temos um pequeno livreto de 50 anos de nossa paróquia, e eu gostaria de recomendar à leitura de vocês um artigo escrito por uma monja carmelita descalça. Esse artigo foi escrito para a paróquia Cristo Rei, tá? Foi escrito para nós. Se nós não lermos, ninguém lerá. Isso não está em revista nenhuma, isso não está na internet, isso não está em lugar nenhum. Está nesse livreto aqui, que foi escrito por esta monja carmelita descalça, sobre, vou ler o título: Cristo, o Rei da Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Aqui, a monja carmelita descreve como é que na alma de Santa Teresinha Jesus foi rei. E com isso nos dá o exemplo, nos dá a indicação de como é que Ele pode e deve ser rei de nossas almas. A história do reinado de Cristo é uma história da vitória sobre o pecado, mas também de nós irmos deixando Jesus reinar no nosso coração, nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, na pequena via. Porque nessa história de 50 anos, assim como vão nascendo novas pessoas e novos membros da paróquia, também novos santos vão sendo agregados. Na fundação da paróquia, Nossa Senhora Auxiliadora e Cristo Rei do Universo. Mas com o passar do tempo, não é? A devoção a São José foi se instaurando cada vez mais, e recentemente a devoção a Santa Teresinha, que quando esse novo templo aqui foi consagrado há 9 anos atrás, vai completar 10 anos ano que vem, foi colocada aqui providencialmente uma relíquia de Santa Teresinha. A relíquia do nosso altar principal é uma relíquia do corpo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela está aqui o tempo todo, em todas as missas. A relíquia dela. Então, foi crescendo a devoção a Santa Teresinha. Então, por isso, esse artigo sobre Cristo Rei da alma de Santa Teresinha do Menino Jesus, e é em honra desta santa, que está no altar principal de nossa paróquia, que nós estamos construindo o centro de catequese, para que o menino Jesus, aquele do qual era devoto Santa Teresinha, que reinava na sua alma, o menino Jesus seja o grande catequista das nossas crianças, dos nossos pequenos meninos e meninas que vêm aqui para encontrar o caminho do céu. O centro de catequese é uma obra espiritual e é dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus,
uma santa que está bem presente no coração de nossa paróquia, no altar principal. E ultimamente, recentemente, também nós temos uma devoção ao Santo Padre Pio de Pietrelcina. A nossa capela do Santíssimo, aqui no fundo, é dedicada ao Padre Pio. Não vou aqui contar todas as histórias, porque senão essa homilia não termina mais. São 50 anos. Mas é só para dizer que Padre Pio foi que providenciou uma capela do Santíssimo em honra dele. Nós, há uns 9 anos atrás, estávamos num apuro, porque trouxemos da Itália essa imagem de Cristo Rei e o negócio não ia para frente na alfândega. Tínhamos já pago todas as taxas, todos os impostos, foi feita a importação oficialmente, tudo direitinho, e o negócio encrencado por uma documentação que não veio do jeito que devia vir, emperrou. E a festa de Cristo Rei estava chegando e a gente queria a imagem para Cristo Rei. E então, veio a inspiração. O Padre Overlan prometeu ao Padre Pio: Padre Pio, se o senhor trouxer Cristo Rei, a gente dedica a capela do Santíssimo ao senhor. Que a capela do Santíssimo estava sendo reformada, etc. Isso e aquilo. Então o Padre Pio mostrou que ele queria a capela do Santíssimo. E milagrosamente até a despachante ficou muito surpresa, disse: Padre, do jeito que estava esse processo de vocês, eu nunca vi. Isso daí ia levar meses de confusão. De repente, a coisa se abriu e em 2 dias Cristo Rei veio para a paróquia. Assim, a festa era no domingo e a imagem de Cristo Rei chegou aqui no sábado. Foi uma coisa assim, tanto que o povo da paróquia não sabia que tinha uma imagem. Quando entraram aqui no domingo de manhã, ficaram assim maravilhados e surpresos por verem a imagem de Cristo Rei. É só uma pequena anedota para dizer que o céu tem uma história conosco. Nós temos uma história dos nossos amigos do céu que fazem parte de nossa paróquia. E assim tantos outros santos de nossa devoção, porque a igreja ela é, graças a Deus, católica. Quero recordar os santos padroeiros de nossas capelas, que são também membros desta comunidade. Recordar, Nossa Senhora já foi mencionada, mas nós temos a capela de Nossa Senhora Aparecida, a capela de Santa Maria e a capela de Nossa Senhora dos Migrantes. São todas capelas dedicadas à Virgem Santíssima. Nós temos uma capela dedicada a São Gonçalo, uma capela dedicada a São Pedro, uma capela dedicada a São João, e me ajuda aí, está faltando mais alguém? E Nosso Senhor Jesus Cristo, Sagrado Coração de Jesus, que é o Cristo Rei do Universo, a capela Sagrado Coração de Jesus. Então queremos recordar esses santos, todos eles de nossa devoção, padroeiros que do céu fazem parte dessa grande família da paróquia Cristo Rei. Enfim, peçamos as graças necessárias, graças contínuas, para que nas nossas confissões, nossas comunhões mais frequentes possíveis, em santo matrimônio, regularizando a situação, quem está ajuntado, e assim por diante, com toda essa história, nas pregações, nos retiros, nos movimentos, tudo isso seja uma história de salvação para todos nós, para as nossas famílias, e no final, quando soar a última trombeta, nós veremos quem eram os eleitos da paróquia Cristo Rei.
do universo. Mas para isso, precisamos ainda trabalhar muito. Precisamos rezar e nos sacrificar. Quero aqui, como última exortação e tarefa de casa, recordar: nós precisamos rezar e nos sacrificar pela salvação das almas. As almas não são salvas automaticamente. As almas só são salvas se você rezar e se você oferecer algum sacrifício. É assim que Deus quer. Nós precisamos rezar pelas pessoas vivas, oferecendo sacrifícios e suplicando a Deus, como Santa Mônica fez, rezando durante tantos anos por Santo Agostinho. Também no dia de hoje, só para recordar, nós temos a graça que, sendo Paróquia Cristo Rei, iremos, os que estão aqui, todos podem lucrar indulgência plenária aplicável aos vivos e aos mortos. Então, o que é necessário para fazer essa indulgência? Simplesmente entrar no templo, ou seja, aqui no prédio da igreja, da paróquia, e aqui então rezar um Pai Nosso e um credo, ou qualquer oração, fazer uma oração. Se sugere um Pai Nosso e um credo aqui, nas condições normais de confissão, comunhão e oração pelo Papa, ok? O Pai Nosso e o credo tem que ser hoje e tem que ser aqui. Então, por isso, durante a nossa festa também, comuniquem se alguém não veio para a missa, né? E durante a festa também certamente vai ser dito no microfone, se as pessoas quiserem entrar rapidamente aqui na igreja, rezar um Pai Nosso e um credo, e depois podem cumprir as outras condições, ou hoje ou no outro dia, não é? Mas é hoje que nós recebemos como paróquia uma indulgência plenária. Coloquemos tudo isso nas mãos de Cristo, Rei do Universo, que quer a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo.